se apresente, seja bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu sou advogado, fui policial civil aqui por muito tempo em São José dos Campos, e desde a época que eu era policial, a gente tinha essa página, Homicídios, e assim, a gente divulgava o trabalho enquanto eu era investigador, e agora eu saí da polícia, eu estou advogando, e eu, assim, com esse boom da internet, eu acho interessante a gente estar postando assuntos relevantes aí, tanto na área de segurança pública, às vezes alguma coisa de política. O intuito é informar. Tudo não tem... envolve a política, não tem jeito de fugir disso, né? Exatamente. Então, doutor, o senhor estava falando que a região norte fazia tempo que você não vinha para cá, tá bonita a região. Tá bonito, a questão da pavimentação, assim, pontes largas e tal, tá bem interessante. Infelizmente, quando eu trabalhava na investigação, teve muitos casos de repercussão aqui na Zona Norte, infelizmente. Mas agora, depois que eu saí da polícia, assim, é a primeira vez que eu vim aqui na Zona Norte. Bacana. E quanto tempo mora em São José dos Campos, assim? Você nascido e criado em São José? Isso, eu vim aqui, eu vim pra cá com 6 anos de idade. Eu não vou falar pra você há quanto tempo que eu tô aqui, senão cagueta a minha idade. Eu não quero falar a minha idade. Não precisa de tantos detalhes assim. Eu não pensei que eu ia ficar tão velho assim pra ficar com vergonha de falar a própria idade, mas já faz muito tempo aí. Quase 40 anos aqui em São José dos Campos. Aí tá bem. Doutor, foi investigador, trabalhou e hoje está na advocacia. Quanto tempo já advogando? Isso, eu já era advogado antes de ser policial, tá? Eu fiquei 2 anos advogando, aí fiquei 15 anos na polícia e agora eu tô há 2 anos advogando. Aí tá firme na advocacia? É um trabalho que eu gosto muito, assim, eu acho que são duas funções incompatíveis, não tem como eu ser policial e advogado ao mesmo tempo. Eu tive que optar por uma das duas. Eu tive que abandonar a advocacia para entrar na polícia e depois que eu saí da polícia eu reativei a minha ordem dos advogados e estou fazendo um trabalho bem interessante. Eu gosto, pelo menos, do que eu faço na minha área, na área criminal. Assim, são poucos casos de defesa criminal que eu faço, eu mais participo nas acusações, que é esse know-how que eu tenho como investigador, mas sempre respeitando o trabalho do advogado. Tá? Eu falando isso daí, não é que eu sou contra as pessoas terem uma defesa, eu acho que todas as pessoas têm que ter uma defesa, seja inocente ou culpado, precisa dessa defesa, isso é uma função essencial da justiça. Então eu estou aqui para criticar os advogados que fazem esse trabalho. É que, como eu passei 15 anos acusando, eu tenho uma certa dificuldade de defender, mas faço alguns trabalhos. Até porque mesmo que o réu culpado, né, que seja, ele tem direito a uma legítima defesa para que não haja nenhuma condenação injusta também. No trâmite legal da lei, vamos dizer assim, né? Você sabe que o último caso que eu trabalhei aqui é um caso aqui na Zona Norte, um rapazinho, eu não sei se você ouviu falar, recentemente teve uma prisão grande que o pessoal da DIG fez, prendeu uma pessoa que estava envolvida em vários roubos de motorista de aplicativo, Uber, uns 14 casos. Desse caso. Isso foi agora recente. No final do ano passado, eu fui procurado por uma família que falou que essa senhora é muito humilde, até eu fiz essa advocacia pro bono, falando que o filho foi preso indevidamente numa tentativa de roubo do Uber. Eu já fiz aquela cara, porque normalmente trabalhei com polícia, sempre todo mundo é inocente, né? Mas tá bom, vamos lá. A senhora merecia um respeito, porque eu sabia que ela era muito trabalhadora, fui ver o caso. E de fato havia um erro absurdo no processo. Fisco falando. Esse rapazinho, isso, a vítima foi roubada, só pra você ter uma ideia, sabe ali no banhado, onde tem aqueles prédios abandonados, a tentativa de roubo foi ali, do motorista de Uber. O Uber foi alvejado ali. Três garotos, 3 jovens foram os autores, segundo o testemunho do Uber. A guarda municipal foi atender esse caso. Chegou lá, a vítima foi socorrida para o hospital e eles começaram a fazer diligência. Aqui no Telespark, olha a diferença. Telespark, 4 quilômetros ali do local. Foram 3 jovens abordados. Por quê? Por causa da roupa parecida. Aí os policiais abordaram, tiraram foto dessas pessoas, levaram para a vítima no pronto-socorro. A vítima pegou e falou, não, é esse aqui. Só que imagina, uma pessoa que foi alvejada numa situação dessa. Esses moleques são tudo muito parecido, essa garotada. Corte de cabelo igual. Aí quando eu olhei aquele processo, corte igual e tal, eu falei, putz, isso aqui tá com cara de erro. Daí eu fui conversar com o suspeito. Ele falou, não, eu tava na escola. Daí eu peguei o ônibus e fui pra minha casa. Eu falei, mas você tem algum documento que mostra que você tava na escola? Tem. Me mandou a foto, puta, o moleque tá falando a verdade. Você foi de ônibus? Olhei a bilhetagem do ônibus, no mesmo horário onde aconteceu o crime, ele tava dentro do ônibus, vindo aqui pra Zona Norte. Eu vim aqui no local à procura de câmeras, peguei a câmera. No horário do crime, lá no banhado, ele passando na frente da câmera, assim, dá bem pra ver ele. Ou seja, ele tá falando a verdade, ele não tinha nada a ver, foi alguém muito parecido. E agora a DIG prendeu esse rapaz
que é o verdadeiro autor de roubos, já foi reconhecido em 14 roubos, eles são muito parecidos, parece com o meu cliente. Então é uma baita de uma injustiça, e é um caso, é um exemplo que eu mesmo, por questão de preconceito no primeiro momento, falei, não, esse negócio de falar que é inocente, apurando, barreira, né? Exatamente, barreira, apurando né? realmente é um acho inocente. Acho que preconceito é uma palavra muito forte, mas existe uma barreira assim, porque, né? Então como que surgiu a ideia de manter a página ativa, com informações? Enquanto policial, eu sempre fui muito estudioso nessa área de investigação. Tá? O Brasil peca um pouquinho nesse sentido. Você tem poucos manuais técnicos. Se você importar, assim, basicamente eu buscava muito material americano. Nos Estados Unidos, o trabalho da imprensa e da polícia são interligados. Por quê? O policial não tem bola de cristal. Por mais que você use técnica de investigação, você precisa da população. Então você tem que juntar a população com a questão da investigação. Como que a gente fazia aqui? Dependia da imprensa. E assim, a gente vem de uma época de ditadura em que a imprensa, agora está melhorando um pouquinho, mas a imprensa era muito nociva à polícia. E ao mesmo tempo, o policial ele depende do trabalho. Resumindo, a imprensa e a polícia não se dava, é que nem água. Né? Exatamente. É verdade. Daí eu comecei a trazer a imprensa um pouco mais para as investigações, daí veio a questão da internet. Daí eu vi, mas será que eu não podia fazer isso? Daí eu faço a própria divulgação. Sempre me incomodou e até hoje alguns órgãos de imprensa faz assim. Crime acontece. Aí daí os policiais às vezes viram à noite trabalhando e tal e não prende ninguém. O final da reportagem mas ninguém foi preso. Fica aquela coisa lá falando que tá vendo que o polícia é incompetente? Por que não? Eu obrigava. E eu obrigava todo mundo, porque você não apresenta um número de telefone para denunciar, explica para a população como ela pode ajudar a polícia. E daí eu comecei a fazer isso daí. O start foi uma situação dessa. A gente trabalhou, um puta de um crime, a gente estava trabalhando, daqui a pouco veio a imprensa, mas ninguém foi preso, daí vem cobrança, reclamação. Mas por que não ajuda com denúncia? Daí nós fizemos a página. A gente alimentava de forma coletiva na delegacia, mostrando com muita transparência os casos de homicídio. Tinha homicídio, a gente mostrava, divulgava, respeitando a imagem da pessoa que morreu ali, mas para mostrar que uma pessoa foi morta, a gente precisa da ajuda da população para pegar e esclarecer esse crime. E assim, foi um boom. A gente tem mais de 100 mil seguidores na página. E acontecia que o crime, o protocolo nosso de atendimento, batia uma foto do local do crime, mandava, a população já esclarecia o crime pra gente, falava que foi fulano de tal, foi esse o motivo, e a gente trabalhou. Assim, os índices de esclarecimento aumentaram muito. E um leque de informações. Isso, e a transparência, olha só, o que é importante, porque a gente mostrava isso daí, o crime daí você tem uma investigação que demora meses, dificilmente uma investigação se resolve em poucos dias, e quando a gente prendia, a gente mostrava também, falava, tá vendo aquele caso lá que a gente mostrou lá? A gente tá mostrando a prisão, coisa que a imprensa não faz. A imprensa, por que a imprensa não faz? Notícia boa não vende, notícia ruim vende. Fica na cabeça da população sempre a morte das pessoas. Que morreu, que a polícia foi incompetente. Quando a polícia trabalha e prende, aí não mostra. Aí tem uma certa, não vou mostrar porque respeite a pessoa e tal. Então são 2 pesos, 2 medidas. Isso incomodava bastante. Com a página a gente começou a fomentar isso daí. Eu saí da polícia, mas eu saí da polícia, mas a polícia não saiu de mim. Eu continuo vendo esse trabalho que os policiais estão fazendo, e eu procuro, na medida do possível, ajudá-los. Noticio e peço para entrar em contato com os policiais, deixando bem claro que eu não sou mais policial, sou advogado, eu fico fazendo essa interface assim, ponte, né? Exatamente, porque tem muitas pessoas, isso eu via no trabalho policial, que tem assim um certo medo de procurar a polícia e tal, e tem seus motivos, essa é a verdade. Claro. E daí eu acabo fazendo essa ponte aí para... E, de certa forma, esclarece alguns crimes. Porque a polícia ela fica um pouco com medo também de se expor, existe esse receio um pouco. E dentro da polícia foi bem aceito? No começo não, assim, eu peguei muito, exatamente. No começo era só eu, no final eu tinha um batalhão de gente aparecendo, assim, a gente pegou e brincava, eu brincava que era a SWAT dos trapalhões, a gente filmava e mostrava as coisas que a gente errava, a gente mostrava também, assim, era sempre muito transparente, mas a polícia, ela é composta de gente bem intencionada. Infelizmente, algumas pessoas tentam fazer a imagem de que a polícia é uma presunção de que a pessoa é mal intencionada, e não é. Uma pessoa que entra na corporação arriscando a própria vida, e às vezes até a vida da família da gente, para pegar e proteger as outras pessoas, essa pessoa essencialmente é bem intencionada. Tem as exceções? Tem, como em qualquer profissão. O problema é que quando você pega uma exceção, acaba chamando muita atenção, e eu vi esse problema na imprensa. E vem sempre, por quê? Notícia ruim
Sou advogada trabalhista, previdenciária, constitucional e internacional. 2 pré-candidatos a vereador em São José dos Campos. Não fico muito à vontade na área criminal, ela está falando. Não sei se você conhece ela. Eu acho que a maioria não fica, não. É só psicopata que fica. Não, né? porque criminal é uma coisa ruim até para o criminalista, tá? Eu tô brincando aqui, ela tá falando porque na advocacia você tem sempre suas especialidades, né? Então eu também, direito do trabalho, tô fora. Voltando à primeira questão que você colocou, em relação a essa coisa de incomodar algumas pessoas por conta da página, da exposição. Eventualmente, quando eu era policial, eu tinha um favoritismo em relação às notícias e tal. Primeira coisa, sempre foi um fim não financeiro. Tá? Essa é a primeira coisa. Era a questão de trabalhar junto com a polícia num momento em que havia um afastamento da imprensa. Em relação a gente ter uma certa exposição, eu vou citar o Darwin. É a evolução da espécie. O mais forte não é o maior, nem o mais... senão o elefante seria o rei da floresta. Exatamente. O mais forte é aquele que se adapta. E a internet você tem que se adaptar. Hoje qualquer pessoa, que nem um garoto... Eu saí de casa também, eu tenho um filho pequeno, meu filho só assiste YouTube de uma outra criança comentando sobre jogo. E tem milhares de seguidores. Então essa coisa de você se profissionalizar para ser um comunicador... Já foi. Foi importante para a evolução da sociedade a figura do jornalista? Sim, muito. Mas hoje em dia o que vai diferenciar é o talento e a cultura que a pessoa tiver. Não é a formação. Hoje em dia, sério, né? A maioria dos comunicadores não são jornalistas. Então, assim, o que eu estou falando? Estou falando que o jornalista não vai ter sucesso nas redes sociais. Vai sim, lógico que vai. Exatamente. Vai. Se for se for bem capacitado e tal, tem espaço para todo mundo. O que eu acho que está acabando é esse império das mídias, né, das grandes imprensas e tal, que por muito tempo tiveram um monopólio do dizer que se é certo ou errado. Isso aí acabou. Hoje qualquer pessoa pode pegar e transmitir a sua... a bandeira de partido não é essa a intenção. Na sua visão como cidadão, como advogado, como policial que foi, como que você enxerga isso, os pontos positivos e negativos? Porque nós vamos aprender muito com isso. Exatamente assim. Como policial eu empresto a minha experiência com crises. Sempre que você tem uma crise, é muito difícil você tomar decisão. Tá? Eu via no começo da pandemia aqui, fazendo um paralelo, por exemplo, com o 11 de setembro, que teve lá nos Estados Unidos. Aviões começaram a ser utilizados para pegar e explodir prédios. O que o mundo fez? Todos os aviões para o chão. Vamos identificar o que está acontecendo. Aí eles viram... A primeira ordem foi essa, todo mundo desce as aeronaves. Tem que ficar no ar isso, e abatido. Exato, fica porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas isso daí passou 1, 2 dias, eles descobriram o que é e os aviões voltaram a voar. Eu acho que no primeiro momento, no primeiro mês que a gente não sabia o que estava acontecendo, essa coisa das pessoas serem ir com uma prisão domiciliar era necessário, porque não se tinha informação. Só que eu acho que já passou esse momento. Tá? A gente está com um problema que ele vai perdurar anos, tá? Assim, a perspectiva de vacina é daqui anos e a gente tem que enfrentar o problema. Com distanciamento social, eu acho que é necessário. Agora, essa política de fique em casa, eu costumo falar que é morra em casa. Porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam comer. Quem pode ficar em casa, legal, fique em casa. Mas 99,9% das pessoas trabalham porque precisa. Quem trabalha, sai para trabalhar sem precisar, é um idiota. Para que trabalhar? Se eu sou rico, eu não vou trabalhar. Mas eu trabalho porque eu preciso. E as pessoas não trabalharem, elas vão ter fome. O caos social é muito mais grave do que a própria doença. Então, assim, eu tenho uma convicção de que essa politização de assustar as pessoas estão morrendo de medo em casa, estão morrendo. Tem uma dor de cabeça? Não vou no hospital porque senão vou pegar o Covid. Eu tenho uma dor no peito? Não vou no hospital porque senão vou pegar o Covid. E sabe o que acontece? A pessoa morre de aneurisma em casa porque o negócio agrava e não morreria se fosse para o hospital. Morre de ataque cardíaco em casa porque não foi no hospital. Isso daí não é uma coisa de suposição, não. Eu estava conversando, sou muito amigo da maioria dos policiais, quem está fazendo os atendimentos. Morte suspeita aumentou em 800%. Então as pessoas estão morrendo em casa de medo de ir no hospital. Então será que adianta fazer isso aí? Não.
lógico, tem que fazer uma questão seletiva, quem é grupo de risco tem que pegar e tomar mais cuidado, mas o mundo não para de rodar e as pessoas precisam trabalhar, essa é a minha convicção. Realmente. Quem comanda isso daí não é o jornalista, é o editorial, é a empresa. E a verdade é o seguinte, a notícia ruim vende. A notícia boa não vende. A gente estava caindo a audiência desses meios de comunicação e agora veio isso daí, todo mundo fica dentro de casa assistindo televisão. Então, são muitos editoriais que estão utilizando isso daí, infelizmente. É muito claro isso. Eles utilizam o terror para vender informação, o que é um absurdo. E provavelmente isso daí vai ser visto daqui a algum tempo. Eu acho que isso daí vai ser estudado e infelizmente quem está fazendo isso daí vai ser punido por isso. E no caminho, comandando esse momento, então você vê eu como acho os olhos sim, isso? eu acho que ele tem que ser o representante do povo e o povo quer trabalhar. Quer não, desculpa, ele precisa sair de casa. Não dá para ficar acovardado dentro de casa. Se essa fosse uma possibilidade possível, todo mundo fica dentro de casa até o vírus passar, eu até defenderia essa tese, mas não é. Esse vírus vai continuar e a gente tem que enfrentar. Tá certo. Essa aqui é a minha opinião. Tá certo, doutor. E a advocacia, como é que tá o judiciário nesse momento de pandemia? Os processos estão rolando normal? Não, tá muito difícil. Tá muito difícil o trabalho do advogado, porque o advogado ele depende do cliente, do pagamento, assim. Então, assim como todas as profissões, estão bem difíceis agora. Então, o trabalho do advogado, o fórum está praticamente parado, só as coisas mais urgentes que estão andando. Então, a profissão do advogado, assim como a maioria das profissões, está bem difícil. Aí são quase 2 meses todas sem as classes sofrendo, né, doutor? Sim. A advocacia, a área de publicidade, eu mesmo perdi vários contratos de publicidades aqui também. Eu tinha uma galerinha que dava uma força para mim também, perdi os contratos e eu não posso nem brigar com eles, Não né? dá. Pô, logo agora, mas não é, porque tá difícil para todo mundo mesmo. E na advocacia também não foi diferente, né? O judiciário principalmente, né? Exatamente. Eu tenho muitos clientes que não me pagam. Mas o crime tá aí trabalhando normal, né? O crime continua, infelizmente. Esse aí não para. Esse aí não para. Gente, estamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal Comunidade em Ação. Recebendo aqui o doutor Alexandre da página Ponto 40 Homicídio, uma página muito legal, muito bacana. Pode ir lá acessar, estamos ao vivo ali na página. Né? Exatamente, muito obrigado pela oportunidade aí. Vamos. A gente tem que ter esperança, a gente nunca pode perder a esperança. E é um momento muito difícil, como qualquer tempestade, uma hora o céu abre e o sol aparece e a gente vai passar por isso. Tá